toda semana nesse espaço eu tenho procurado fazer uma análise das projeções do mercado para o ano de 2010. E essas projeções têm sofrido alteração. A principal projeção é do Boletim Focus, quer dizer, o Banco Central pega economistas ligados aí às instituições financeiras e procura fazer uma análise das projeções desses economistas e coloca todas as segundas-feiras a análise semanal e as projeções semanais. O que diz o Focus nessa semana? O que diz o Banco Central nessa semana? Que a inflação continua crescendo, que ela poderá chegar no final do ano, o IPCA chegando em 4,91% no final de 2010. Isto preocupa, porque a meta estabelecida pelo Banco Central é 4,5%. Isto poderia determinar que o Banco Central aumentasse a taxa Selic, a taxa básica de juros, agora no final do mês. Eu espero que isso não ocorra. Por quê? Porque o Banco Central também tomou, na semana passada, uma decisão, no meu modo de ver, correta. Aumentou o compulsório sobre os bancos exatamente para reduzir um pouquinho o crédito, para diminuir um pouquinho o consumo. E com esta decisão de aumentar o compulsório sobre os bancos, no meu modo de ver, não precisa aumentar a taxa Selic, não deve aumentar a taxa básica de juros, também porque este repique de inflação tem a ver com a sazonalidade dos meses de janeiro e fevereiro, aumento do transporte, aumenta a mensalidade escolar. Isto passa e nos próximos anos, no meu modo de ver, a inflação ficará dentro da meta de 4,5%. Mas quais as demais previsões do Focus durante a semana? A economia vai crescer 5,5% esse ano. O PIB, 5,5% de crescimento. Eu acredito que até pode chegar a 6%. A economia brasileira realmente, estive na Festa da Uva nesse fim de semana, no pavilhão agroindustrial, conversando com industriais de toda aquela região, que é um polo industrial muito forte do Estado, e senti muito otimismo com relação ao desempenho da economia em janeiro e fevereiro e a perspectiva para a economia em 2010. Pois bem, a previsão de 5,5% de crescimento do PIB é ótima, mas poderemos chegar a 6%. Se nós olharmos a taxa de câmbio, o que diz o Focus? Poderíamos ter o dólar valendo R$ 1,80 em final de 2010. Acredito que ficará entre 1,70 e 1,80. A taxa de desemprego em janeiro, em queda, 7,2%. O Banco do Brasil apresentando um lucro histórico, o maior lucro da sua história em 2009, 10 bilhões de reais. Peço atenção para a entrevista do presidente do Banco Central, do Banco do Brasil, nas páginas amarelas da Veja dessa semana, onde ele fala sobre essa lucratividade do Banco do Brasil e sobre o efeito que teve na economia a presença dos bancos estatais substituindo os bancos privados no momento de crise mais forte. Então, o lucro do Banco do Brasil é expressivo. O índice de confiança do empresariado bateu em 67,8, o maior dos últimos anos, agora no mês de fevereiro. Tudo isso é positivo e tudo isso demonstra que teremos, sim, um 2010 muito melhor do que 2009 e muito melhor do que o último trimestre de 2008. Neste espaço eu já falei muitas vezes sobre a luta para que nós tivéssemos a sobretaxação do calçado chinês. Um trabalho que fiz junto ao governo federal, a pedido da Bicalçados e de outras entidades ligadas ao setor coreiro calçadista. Esta sobretaxação ao calçado chinês, que competia de uma forma desleal, com o calçado brasileiro aqui no nosso mercado interno, fez com que nós tivéssemos uma recuperação da nossa indústria coreiro calçadista. Quer dizer, a sobretaxação imposta pelo governo brasileiro ao calçado chinês foi muito positiva, mas esta sobretaxação está com seu prazo terminando. E a luta nesse momento é para que nós tenhamos o governo mantendo a sobretaxação e, quem sabe, até aumentando ela. A Bicalçados pede a manutenção da sobretaxação e também sugere ao governo uma ampliação do valor dessa sobretaxação. Essa semana é decisiva. Essa semana nós temos aí toda uma mobilização envolvendo entidades empresariais, entidades de trabalhadores, uma negociação com o governo federal para garantir esta decisão de manutenção da sobretaxação ao calçado chinês. Eu quero dizer que a Câmara de Comércio Exterior decidirá essa questão. Decidirá se mantém uma sobretaxa de 12 dólares e 47 centes por
cada calçado chinês que entra no Brasil, ou inclusive se aumentará essa sobretaxa para 18 dólares e 47 centes. Quer dizer, a solicitação das entidades é um aumento da sobretaxa. Eu espero que pelo menos ela seja mantida. Se não aumentada, que seja mantida por mais algum tempo. A sobretaxa, ela vigora há 6 meses. Tá? E graças a essa medida, 7.700 empregos foram recuperados só no mês de janeiro no setor coreano calçadista. Por isso, a importância da decisão do governo federal de manter a sobretaxação ao calçado chinês para minimamente proteger de uma concorrência predatória a indústria nacional. A utilização dos nossos aeroportos tem crescido. Tá? E o que está acontecendo é que a velocidade das obras que estão ocorrendo nos nossos aeroportos pelo Brasil afora está muito lenta perto deste crescimento da utilização. Eu dou um exemplo. Nos 67 aeroportos administrados pela Infraero, o total de passageiros subiu de 71 milhões em 2003 para 128 milhões em 2009. Hoje, desses aeroportos, existem 44 obras, obras do PAC, tá? Que são obras para melhorar esses terminais. Obras que estão concentradas principalmente nas cidades que sediarão a Copa de 2014. Mas essas obras estão muito mais lentas do que deveriam estar. Quer dizer, nós estamos tendo aí um crescimento da ocupação das nossas companhias aéreas, dos nossos aviões, um crescimento da venda de passagens aéreas, um crescimento na utilização dos nossos aeroportos e as obras necessárias para ampliar esses aeroportos estão muito lentas. Se nós olharmos o preço médio de uma passagem no Brasil, ele chegou ao valor mais baixo dos últimos 8 anos. Caiu 27,6% em 2009 na comparação com 2008. Essa redução do preço da passagem aérea também é um fator de maior utilização dos nossos aviões e de crescimento na utilização, por consequência, dos nossos aeroportos. Se nós não tivermos investimentos privados ao lado dos investimentos públicos que destravem este conjunto de obras necessárias para melhorar a situação dos aeroportos brasileiros, nós vamos chegar na Copa de 2014 com um problema sério. E neste ano de 2010, eu não sei o que vai acontecer com o crescimento previsto de aumento de 12% na venda de passagens aéreas e, com certeza, os aeroportos não tendo, pela situação que estão, não tendo condições de suportar este crescimento. Vamos ter problemas, vamos ter gargalos e vamos ter a possibilidade de chegar em 2014 com uma situação muito ruim, principalmente nas cidades sedes da Copa de 2014.